Ó Deus amado, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, por trabalhar na nossa vida, Senhor, a nossa fé. E como precisamos, ó Pai amado, dessa fé para chegar a Ti, para receber Tuas bênçãos, para receber Tuas maravilhas, Senhor. Então trabalhe no nosso coração. Oh Jesus, quando eu mandei levantar a mão, poucos, Senhor, levantaram a fé. Então trabalha na fé de cada um para que o milagre, para que a bênção chegue na sua vida, para que aconteça o inevitável, Senhor, como foi cantado aqui, para que os milagres chegam e que eles possam testemunhar, que eles possam receber, que eles possam ver que a fé que tem que ser trabalhada, e o Senhor que trabalha juntamente conosco, Pai, para a glória e honra do Santo Nome. Então age, Senhor, no coração de cada um esta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Hélio. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Vire para o seu irmão e fala assim: que bom te ver aqui na casa do Senhor. Vire para o outro lado e fala a mesma coisa: que bom te ver aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui com muita alegria. Quero agradecer ao pastor Luiz pelo convite. Que Deus possa abençoar o pastor, que é o líder desse trabalho de varões há muitos anos. E Deus tem abençoado cada congresso, e o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Eu vou trocar de microfone, o Davi, Jojo, parece que esse aqui está falhando, tá bom? Obrigado. Glória a Deus, amém. Irmãos, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 3. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 3. Eu vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional, esse versículo da palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Você que está em casa, acompanhando a live, acompanhando todo esse trabalho, também abra a sua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. O subtema que o pastor Luiz me passou para ministrar essa noite é o seguinte: quais são as consequências do medo? Quais são as consequências do medo? Ontem o evangelista Tiago trabalhou essa parte da fé. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa outra parte aqui do medo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 3. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Você pode repetir bem forte nessa versão aqui? Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Bem forte todos em nome de Jesus. E fugiu para salvar sua vida. Senhor nosso Deus, fala conosco através da Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus. Preste atenção na palavra do Senhor. Muito obrigado, meu pastor, essa água aqui me ajuda muito. Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 8, o povo chega para Samuel e pede a Deus um rei. O povo chega para Samuel e fala assim: constitui agora um rei, como tem todas as outras nações. Samuel ora a Deus, clama ao Senhor, busca a presença de Deus, e ele consagra e unge Saul, filho de Quis. Algumas ovelhas haviam se perdido. Saul vai atrás dessas ovelhas, Samuel o recebe, o espera e unge Saul como primeiro rei de Israel. Só que esse reinado de Saul foi reprovado por Deus. Ele fez algo que desagradou o Senhor, e Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei em Israel.
Então teve que ter um substituto. E Deus então levanta o filho de Jessé, chamado Davi. E Davi substitui Saul no reinado de Israel. Então Davi é o segundo rei de Israel. Davi é um homem segundo o coração de Deus, faz um reinado bem abençoado, muitos prodígios. Ele quer construir o templo, Deus não permite, porque a Bíblia diz que pelas mãos dele muito sangue foi derramado. E entra então em cena o terceiro rei, que substituiu Davi, chamado Salomão. Salomão então passa a ser o terceiro rei de Israel. Então aqui estamos falando de Israel unificada, uma única Israel. E Salomão é um homem muito sábio. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor e Deus dá sabedoria para Salomão. E Salomão faz um bom governo, ele constrói o templo do Senhor que antes não tinha. E ele faz uma grande obra. Naquele tempo não é como o tempo de hoje, que para você colocar alguém no poder, você tem que ir na urna eletrônica, depositar o seu voto, e a pessoa que tiver o maior número de votos é eleito. Inclusive esse ano vamos ter eleição, vamos orar para que Deus faça a vontade dele, e que o nome do Senhor seja glorificado nessas eleições. Naquele tempo não era assim, naquele tempo morria o pai, assumia o filho. Então Salomão morre, e assume no lugar de Salomão Roboão. E Roboão assume como quarto rei de Israel. Mas a partir desse momento, o reino é dividido. As 12 tribos de Israel passam a ser 2 nações. Roboão faz algo que desagrada o povo não resolve, o povo então resolve não seguir Roboão. E a partir desse ponto, há uma divisão no reino, aí se torna reino do sul, e vamos ter agora o reino do norte. O reino do sul fica apenas com 2 tribos, Manassés e Judá, e aqui fica Roboão, aqui embaixo no sul, comandando a nação de Judá, cuja capital era Jerusalém. Aqui no norte, o povo intitula Jeroboão, que fica com as 10 tribos restantes, e Jeroboão, ele começa a comandar aqui o reino do norte, cuja capital era Samaria. E a partir daí, irmãos, nós não sabemos quem escreveu o livro de Reis. Alguns dizem que quem escreveu o livro de Reis foi Jeremias. Outros dizem que quem escreveu o livro de Reis foi um grupo de profetas. Originalmente, era uma coisa só. Primeiro Reis, segundo Reis, era uma coisa só, mas foi dividido, e ninguém sabe ao certo quem escreveu. E o que acontece? Aqui no sul, Roboão e o seu filho chamado Asa, foi considerado os reis maus, iníquos, fazia aquilo que desagradava ao Senhor. Quem quebra esse ciclo aqui no reino do sul é Asa. Então o autor do livro de Reis, ele não consegue separar. Por exemplo, eu vou falar agora só dos reis do sul, agora eu vou falar só dos reis do norte. Não temos o primeiro Reis falando só dos reis do sul, e segundo Reis falando só dos reis do norte. Ele fala dos 2 acontecimentos. Ele está falando aqui do reinado do sul, do rei do sul, e ele fala também dos reis que estão aqui no reino do norte. E o que acontece, irmãos? Aqui no reino do sul, Asa, ele quebra justamente esse período iníquo. Asa, ele quebra essa maldade e consegue trazer para si o poder de Deus, a glória de Deus, consegue consertar os altares quebrados, e Asa e Josafá, aqui no sul, começa a colocar ordem na casa. Aqui no norte não. Aqui no norte é só maldade. Aqui no norte é só iniquidade. Aqui no norte é só idolatria. Jeroboão assume. Aí vem Nadab. Nadab é filho de Jeroboão. Aí levanta-se Baasa. E Baasa reina 24 anos. Nadab reina 2 anos. Jeroboão reina 22 anos. Aí Baasa mata Nadab. E a Bíblia diz então que Baasa reina 24 anos. E Baasa tem um filho chamado Elá. E Elá assume o reinado e fica 2 anos em Israel. Mas aí levanta-se Zinri e mata Elá. Aí Zinri fica 7 dias. Aí levanta-se Onri, que fica 2 anos. Porque aqui há uma divisão onde Tibni quer poder governar também. Aí fica 2
divisões aqui no reino do norte, Tíbni e Onri. Aí Onri é mais poderoso, Onri é mais influente, e Onri mata Tíbni. E Onri então assume o reinado de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que Onri era um homem mau, era um homem iníquo, era um homem perverso. Pensa no homem mau e multiplica por 10. Aí Onri morre. Aí levanta-se Acabe. O autor dos Reis diz que quando Acabe assume, é o 38º ano do rei Asa. Asa está no sul, fazendo um bom reinado. Acabe agora assume, no lugar de Onri seu pai. E a Bíblia diz que Acabe fez pior do que todos os outros reis. Acabe fez pior do que Onri, Acabe fez pior do que Zinri, Elava, Asa, Nadab e Jeroboão. E tem um detalhe importante. O detalhe importante é que Acabe era fã de Jeroboão. Ele queria fazer, espelhava em Jeroboão e queria fazer tudo que ele fez. Tudo que era de maldade, tudo que era de ruindade, tudo que era de iniquidade, idolatria. Acabe se espelhava em todos os outros. Ele colocou no coração o seguinte: eu vou ser pior do que os meus antecessores, e eu vou fazer um reinado pior do que eles. E a Bíblia diz assim: como se não fosse pouco, e como se não bastasse, ele pega Jezabel para ser mulher. E muitos pensam que Jezabel é que estragou Acabe, ele já era estragado. Muitos pensam que quem pegou Acabe para ser ruim e mau e iníquo foi Jezabel. Não, ele já era mau, e ele, para afrontar a Deus, ele pega a pior mulher que tinha para ser sua esposa. Aí você pega a pior mulher que existe, com o pior homem que existe, e aí você vê o que é que dá. A Bíblia diz, irmãos, que ele pega Jezabel para ser esposa. Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal não é um nome próprio, Etibaal é um título. Etibaal significa filho de Baal, ou semelhante a Baal. Etibaal, então, era o pai de Jezabel, que era o rei dos Sidônios. Ele era sacerdote de Baal. E Jezabel era sacerdotisa de Astarote, ou Azerá, ou Azira. Astarote, Azerá ou Azira. Eu vou usar Astarote na ministração dessa noite. Então ele pega Jezabel, que era sacerdotisa de Astarote. Segundo a mitologia, Baal era casado com Astarote. E Acabe era sacerdote de Baal. Jezabel, sacerdotisa de Astarote. Segundo a mitologia, Baal era casado com Astarote. Segundo o estudo e a mitologia também diz que Baal era o deus do poder, do sexo e da fertilidade. Astarote era a deusa do amor, da guerra e da luxúria. E nos cultos pagãos, na orgia, na cerimônia pagã de Baal e Astarote, os sacerdotes de Baal se relacionava sexualmente com as sacerdotisas cultuais de Astarote. No culto pagão deles, havia sexo grupal entre Baal, os sacerdotes de Baal, e sacerdotisa de Astarote. E essas sacerdotisas ficavam grávidas. E elas não praticavam o aborto. Os meninos nasciam. E elas pegavam esses meninos e sacrificavam em holocausto, em sacrifício, a estes cultos pagãos entre Baal e Astarote. Inclusive entra aqui uma terceira divindade pagã, chamado Moloque. E a mitologia fala que Moloque ele tinha corpo de homem, cabeça de cavalo, ficava com as pernas cruzadas, com braços abertos, aonde ele estava assim abraçando uma bacia ou abraçando uma banheira, e embaixo havia fogo, na banheira ou na bacia havia azeite quente e muito quente, fervendo, e quando estava fervendo, borbulhando, eles pegavam essas crianças e colocavam dentro dessa bacia, queimando, fervendo,
sacrificando as crianças em adoração a Baal e em adoração a Astarote. Era terrível, meus irmãos, o que acontecia. Acabe estava tocando o terror aqui em Israel, com Acabe e Jezabel. E aí, irmãos, o que acontece? Acabe então traz esse sistema de adoração para Israel. Ele traz para Israel esse sistema de adoração politeísta, esse sistema de adoração de sanguinário, com sacrifício de criança, com tudo que não presta. E quando Jezabel chega em Israel, a primeira coisa que Jezabel faz, quando chega em Israel, é mandar matar todos os profetas de Deus. Mas aí, Acabe tinha um homem de Deus, temente a Deus, que trabalhava com Acabe, era servo de Acabe, mas era temente a Deus. É possível trabalhar com Acabe e ser temente a Deus. É possível trabalhar com homens ruins e continuar sendo luz, continuar sendo bênção, continuar sendo sal da terra, continuar servindo a Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, que Obadias, que o nome significa adorador do Senhor, que trabalhava com Acabe, ele pega um grupo de 50 profetas e um grupo de 50 profetas e esconde na caverna e alimenta com pão e alimenta com água. Inclusive, pastor Gedeon Júnior, alguns estudiosos dizem que esse Obadias aqui, que escondeu 100 profetas, ele era esposo da viúva de 2 Reis capítulo 4, aonde a viúva de 2 Reis capítulo 4 chega para Eliseu e fala: meu marido morreu, e meu marido deixou muita dívida, mas o meu marido era temente a Deus, servia ao Senhor, era um homem de Deus. E muitos dizem que esse marido, esse homem Obadias, era esposo desta viúva. E as dívidas que ele tinha é porque ele alimentou 100 profetas, dando pão e dando água. E a Bíblia diz então que Obadias, ele consegue esconder esses 100 profetas. E é nesse cenário que entra Elias. É nesse cenário que aparece Elias, o tisbita. E Elias não aguenta ver isso. Sacrifício de criança, idolatria, paganismo. E Elias entra em cena e confronta Acabe. E chega para Acabe e fala assim: vem cá, o seu Deus chamado Baal diz que, os adoradores dizem que ele é o Deus da chuva, que ele é o Deus da agricultura, das colheitas abundantes. Pois eu vou falar aqui agora para você, Acabe, que não vai chover enquanto eu não abrir a minha boca. Enquanto eu não abrir a boca, não chove mais em Israel. Eu vou te provar que eu, sendo profeta de Deus, eu tenho mais poder do que o seu Deus chamado Baal e Astarote. Não vai chover, só vai chover quando eu abrir a boca. Se eu não abrir a boca em 1 ano, não chove. Se eu não abrir a boca em 2 anos, não chove. Se eu não abrir a boca em 3 anos, não vai cair um pingo de água em Israel. Em Judá cai chuva, em Israel não cai chuva. A Bíblia diz então que Deus fala para Elias. Deus não mandou Elias falar isso, mas ele tinha tanta ligação com Deus que ele falou. E o que ele ligou na terra foi ligado no céu. E não choveu. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus mandava pão para Elias. O corvo mandava pão e carne de manhã, e mandava pão e carne à noite. E Elias comendo pão, comendo carne, trazido pelo corvo. E lá no ribeiro de Querite, ele tomava a sua água. Então ele tinha pão e carne e água, pão, carne e água. E de repente a Bíblia diz que o ribeiro de Querite se secou. E Deus falou assim: ó, não tem mais água porque não está tendo chuva. Então vai lá para Sarepta, porque uma viúva vai te sustentar. E ele foi para Sarepta. E chegando lá, a mulher estava pegando água no poço. E ele fala: traz um pouquinho de água para mim. E a mulher falou assim, a mulher prontamente foi pegar água para Elias. E ele falou assim: fala o seguinte, traz um pouquinho de bolo também. Traz a água e traz o bolo. E ela falou assim: eu não sei se o senhor está sabendo, mas tem uma grande crise econômica aqui em Israel. Não tem chuva.
não chove, não tem plantação, não tem comida, não tem nada. Então, eu tenho só um pouquinho de farinha na botija, eu tenho um pouquinho de azeite, e eu vou fazer o pão e dar para o meu filho. Eu nem te conheço, eu vou dar para o meu filho. Elias, olha para mim. Você não vai dar para o seu filho, você vai dar para mim o bolo, porque eu sou profeta de Deus. E eu te digo, enquanto não cair chuva, a sua casa vai ter provisão. Você vai ter água e você vai ter comida dentro da sua casa. Só me escuta. Traz a água para mim, traz o bolo para mim e nunca mais. Enquanto não tiver chuva, você vai ter o que comer dentro de casa. Ela fez isso. Ela acreditou na palavra do profeta. E a Bíblia diz que ela teve comida para ela e para o filho dela. E a Bíblia diz, irmãos, que a fome era extrema. Em Samaria, em 1 Reis 18:1, Deus fala para Elias anunciar que ia cair chuva. Aí quando Elias chega para Acabe, Acabe acusa Elias. Acabe fala assim, tu és o perturbador de Israel. Essa crise, essa falta de chuva, tudo que está acontecendo é culpa tua, porque você profetizou e aconteceu. Então você é perturbador de Israel. E Elias falou assim, eu não sou perturbador de Israel, Acabe. Você é perturbador de Israel, porque você deixou a Deus, de servir a Deus, e está servindo aos Baalins. E Elias falou em outras palavras, mas eu não vou ficar discutindo contigo não, Acabe. Vamos resolver isso aqui agora. Ajunta aqui no Monte Horebe todo Israel. Ajunta todo Israel aqui no Monte Horebe. E faz o seguinte, traz também os seus profetas. Os 450 profetas de Baal. E bora fazer melhor, traz também os 400 profetas de Astarote. E vamos juntar aqui no Monte Horebe. E Acabe fez isso. Diz a palavra do Senhor que ele faz isso. E a Bíblia diz então, irmãos, que Elias chega para o povo, reúne o povo e fala assim, até onde cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Vão ficar cocheando até em dois pensamentos até quando? Se é Deus, vamos servir a Deus. Se é Baal, vamos servir a Baal. Então bora fazer o seguinte. Pega aí 2 bezerros. E vamos aqui oferecer um sacrifício. Vamos levantar um altar. E vamos oferecer um sacrifício. Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz que eles falaram, boa essa ideia, top demais. Vamos aqui agora tirar essa prova limpa. Bora ver qual Deus vai responder com fogo. E a Bíblia diz então que eles aceitaram, pegaram o bezerro e colocaram no altar. E a Bíblia diz, irmãos, que desde manhã eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a buscar a Deus, não, a Baal. Começaram a buscar a Baal. Começaram a clamar a Baal. E é 8 horas e nada, dá 9 e nada, e dá 10 nada. E 11 horas já começa a se cortar, a se jogar em cima do altar. E Elias começou a zombar deles. Ó, vou dar uma dica, grite mais alto, porque talvez ele está ocupado. Grite mais alto, quem sabe, será que ele fez uma viagem? E a Bíblia diz que Elias começou a zombar. E a Bíblia diz, irmãos, que eles começaram a clamar a Baal. A Bíblia diz que conforme o seu costume, derramaram sangue sobre si. E aí, diz a palavra do Senhor que não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Aí Elias falou o seguinte, vamos parar com isso. Vocês vão clamar aqui o dia todo, a semana inteira, o mês inteiro, nada vai acontecer. Agora pega o outro bezerro, colocou sobre o altar, pegou 12 pedras, representando as 12 tribos, colocou sobre o altar. Diz a palavra do Senhor que ele pegou, colocou ali o rego, fez vários regos ali de 2 larguras, 2 medidas, pegou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha.
E ele falou: enchei 4 cântaros, muito obrigado. Enchei 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e fazei isso 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu a água. E Elias orou só 1 vez: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias aproveitou a oportunidade e meteu a espada em todos os profetas e matou todos os profetas lá no ribeiro de Quizon. Deixa eu ver se estou falando certo. Tem um mapinha aqui: ribeiro de Quizion. E ele matou todos os profetas ali. Matou porque quis matar? Não, porque a lei de Moisés dizia que tinha que morrer mesmo. Era o castigo da idolatria. Deuteronômio 13 e Deuteronômio 17. Morreu porque mereceu, e todos morreram. Aí a Bíblia diz que Acabe sobe no carro e foi para Jezreel, porque Elias falou: vai cair chuva. Mandou o moço dele ir 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, está vendo o quê? Eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Pois vai cair chuva abundante na terra. Deus falou que ia cair chuva, então vai cair chuva. Isso no final de 3 anos. Aí ele manda Acabe sair, porque está vindo chuva. Aí Acabe sobe no carro e foi para Jezreel. E quando ele chega lá em Jezreel, ele estava no Monte Carmelo, ele vai para Jezreel e ele conta para Jezabel tudo o que estava acontecendo. Olha para cá em nome de Jesus. Aí Elias estava aqui. Aqui ele mandou a viúva fazer o bolo para ele. Inclusive aqui o filho da viúva morreu. Ele orou e o filho da viúva ressuscitou. Aqui ele encara Acabe. Aqui ele fala que não vai chover e não chove. Aí quando Acabe fala para Jezabel, Jezabel fica possuída de ódio, fica possuída de raiva. E ela fala: eu vou na cola dele, eu vou pegar Elias. Se fosse nos tempos atuais, atrevida como era, ela fazia uma chamada de vídeo. Ela conseguiria o telefone de Elias e faria uma chamada de vídeo e falaria: eu vou te pegar. O que você fez com os meus profetas, eu vou fazer contigo. Esquenta a cabeça não, eu vou na tua cola. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses a outro tanto, se de certa manhã, às estas horas, não puser a sua vida como a de um deles. Então Elias teve medo. Aí Elias sai daqui, e Elias vem para cá. Você consegue entender isso, meu irmão? Um homem que faz o que faz, aí por uma ameaça de uma mulher, ele fica com medo. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 4, que ele foi para o deserto, caminho de um dia, e assentou debaixo de um zimbro. Jojo, por gentileza, Davi. E no versículo 4 ele vai no deserto, caminha um dia e fica sentado debaixo de um zimbro. Veja Elias ali, irmãos. Eu consigo ver Elias ali. E Elias está ali, cansado, assustado, com medo. É ofegante que fala? É ofegante, né? Ofegante, está ali com medo de Jezabel. E a Bíblia diz então que o anjo aparece para Elias
e fala o seguinte: ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Muitos dizem que os pais de Elias eram profetas, e quem matou os pais de Elias foi Jezabel, quando mandou matar os profetas. E ele fala assim: eu não sou melhor do que os meus pais, então pode me matar também, pode me levar também. E ele fica ali debaixo. Pode voltar para mim, por gentileza. Aí o anjo, diz a Bíblia, que tocou em Elias. Quando os meus filhos vão para a escola, a minha esposa ou eu, André, levanta. Eloá, levanta. Foi mais ou menos isso. O anjo vai: Elias, acorda, levanta. E quando Elias olha, ele vê pão e água. E ele come, e ele bebe, e diz a Bíblia que ele volta a dormir. E a palavra do Senhor diz que o anjo novamente: Elias, levanta, acorda, porque muito comprido te será o caminho. A Bíblia diz, irmãos, que com a força daquela comida, ele ficou 40 dias andando. E ele saiu lá de Berseba e ele desce até o Monte Sinai. E no Monte Sinai, pastor Luiz, ele entra e se esconde na caverna. E o anjo chega para Elias e fala assim: Elias, o que você está fazendo na caverna, Elias? Sai daí, Elias. O que você está fazendo na caverna? E ele fala: não, eu estou... envolveu o rosto na sua capa, e ele começou a falar o seguinte: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, só eu fiquei. Em uma ocasião o Senhor fala: não foi só você que ficou não, ainda tem 7.000 que não se prostraram a Baal. E a Bíblia diz então, que ele fala: levanta, volta, sai dessa caverna, rapaz. Eu estava pensando no tema, quando o pastor Luiz me convidou, já fui direto para essa história. É como se o anjo falasse assim: vai ficar com fé ou com medo? Vai ficar nessa caverna. Você não é o Elias que enfrentou Acabe, que enfrentou os 450 profetas de Baal, com mais 400 de Astarote. Você vai ficar aí com fé ou vai ficar agora com medo? Sai dessa caverna. E a Bíblia diz, irmãos, que ele saiu, e o anjo falou: vai para o teu caminho, vai ungir Azael, rei sobre Síria, vai ungir Jeú de Nice, vai fazer o seguinte, Elias, vai para Abel-Meolá, e ungirás profeta em teu lugar. Ou seja, vai trabalhar, rapaz, tem muita coisa para fazer, vai ficar nessa caverna, vai ficar com medo, você é profeta de Deus, e eu estou contigo. E Elias foi. Aí Elias sai daqui e volta para cá. Ele sai do medo e volta para cá. Qual é a prova que ele voltou para cá, para a fé? É a vinha de Nabote. Porque o bonitão do Acabe, ele não aceitava um não. Ele está no seu palácio de inverno, olha pela sua janela e vê a vinha de Nabote. E ele fala: dá uma horta boa aqui. A vinha de Nabote está no pé do meu portão. E eu vou querer essa vinha para fazer uma horta. E foi atrás de Nabote. E falou assim: Nabote, esse teu sítio, essa tua vinha é muito boa. E dá para fazer uma horta maravilhosa. E está pertinho da minha casa. Vamos fazer o seguinte: escolhe uma vinha maior e você pega até uma vinha maior e me dá essa aí. Ou se você não quiser uma vinha maior, eu te dou até o dinheiro. Fala quanto custa, que eu te dou até o dinheiro. E Nabote falou assim: essa vinha eu não posso vender, porque essa vinha é herança de família. E eu não posso desfazer dela, porque é uma herança de família. Diz a Bíblia que Acabe volta, triste. E ele ficou tão triste que ele perdeu a fome. E a Bíblia diz que ele não comeu o pão. E quando Jezabel chega, Jezabel fala assim: por que você está triste? Por que você não comeu o pão? E Acabe fala: é porque eu queria ali a vinha de Nabote,
e ele disse que não vai poder me vender, porque é uma herança de família. E Jezabel falou assim: mas você não é o rei? Você não é o rei? Se você é rei, a vinha é sua, vai comer, eu vou resolver. Escreveu uma carta, colocou Nabote, acusou Nabote, colocou Nabote no meio do povo, e Nabote foi apedrejado. A Bíblia diz então que ela chega para Acabe e fala assim: vai lá pegar a tua vinha, vai fazer a tua horta, porque Nabote já é morto. Qual é a prova que Elias saiu do medo e foi para a fé? Porque Deus falou para Elias: levanta e vai enfrentar Acabe, vai dizer para Acabe o que vai acontecer com ele. E Elias foi. Se tivesse com medo, não tinha ido não. E Elias fala assim: escuta aqui, Acabe, o que você fez com Nabote, os cães lambeu o sangue de Nabote, e no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães também vai lamber o teu sangue. Porque essa vinha que você pegou foi com derramamento de sangue. E a sua mulher Jezabel, os cães não vão apenas lamber o sangue dela não. Os cães vão lamber e ainda vão comer a carne de Jezabel. Falou na cara de Acabe. Uma pessoa que está com medo, não fala isso não. Falou na cara de Acabe. Aí Acabe chama Josafá para uma guerra, para lutar contra Ramote e Gileade. Viremos a essa guerra ou não? Aí Acabe chama 400 profetas. E Josafá fala assim: Josafá está aqui, ó, no reino do sul. E Josafá fala assim: tem ainda um homem de Deus para falar se vamos ou não? Porque esses 400 profetas é só mentira na boca deles. Aí ele falou: tem Micaías, filho de Ilá, manda chamar Micaías. E quando Micaías veio, Micaías falou o seguinte: você não vai vencer essa guerra. Você não vai vencer. O moço que andava com Acabe deu um murro na cara de Micaías. E Josafá e Acabe falou assim: coloca ele lá na masmorra lá, e quando eu voltar eu resolvo. Dá pão de amargura, água de angústia, e depois quando eu voltar eu resolvo. Micaías falou: se você voltar dessa guerra com vida, Deus não falou pelos meus lábios. E Acabe morreu nesta batalha. O rei da Síria manda matar Acabe. Ele é colocado no carro, e o que acontece? O sangue de Acabe é derramado na rua. Quem é que lambe? Os cães vai lambendo o sangue de Acabe. Jeú assume o reino, vai na cola de Jezabel. E quando Jeú assume o reino, Jezabel está no alto do quarto. Diz a Bíblia que os eunucos, amando de Jeú, manda derrubar Jezabel. Quando Jezabel cai, a Bíblia fala que o sangue espalha nos cavalos, nos muros. Jeú ainda pisa em cima dela, passa com o cavalo em cima dela, vai comer. E Jeú fala: ela é princesa, ela é filha de rei, tem que ter um enterro, vamos sepultá-la. Quando chega lá, os cães estão terminando de comer a carne de Jezabel. Sobrou nada. Os cães comeram, porque o profeta Elias havia profetizado. Uma última prova: Acasias assume o rei. E quando Acasias assume o rei, ele cai do quarto andar, diz a Bíblia, o quarto alto, e ele se machuca, fica enfermo. E Acasias manda perguntar para Baal-zebube se ele ia ficar curado ou não. E aí Elias chega para lá, chega para o moço e fala assim: vem cá, não tem Deus em Israel não? Fala lá para o seu rei, que assim como ele subiu naquela cama, ele não vai descer mais, ele vai morrer. E aí, irmãos, o recado foi dado. Acasias fala assim: quem é que fala dessas palavras? É um homem que tem roupas de pelo, cinto de couro. E Acasias falou assim: eu já sei quem é Elias o tisbita. E a Bíblia diz então, irmãos, que assim como Elias falou, aconteceu e ele morreu. Esse é Elias. Esse é Elias. E nessa noite, eu vim falar sobre as consequências do medo. Ele estava aqui, ele voltou para cá. Só que muitos que estão aqui essa noite, e muitos que estão me assistindo na live, estão aqui. E em nome de Jesus, até o término desse congresso, vão sair daqui, e vão passar para cá,
no nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Acontece, irmão, situações de medo. Nós temos, deixa eu ver o horário aqui, pastor. Estou terminando aqui, viu? Nós temos situações de medo. O medo é normal. O medo é aceitável. Você pode ter medo de qualquer coisa. Qualquer coisa você pode ter medo. Coloca a próxima figura para mim, Jojo, por favor, ou Davi. Quem teria medo de sair? Seja sincero, levante a mão. Quem teria, deixa eu botar o óculos aqui de novo. Ó, o pastor Gedeogino levantou a mão aqui. Quem teria medo de sair? Deixa eu ver. Muito bem. Pode tirar. Estou vendo um filme com os meus filhos. Apagamos as luzes. Preparamos a pipoca. Preparamos o filme. Estou deitado na cama com André, Eloá, minha esposa, deitado no colchão, na verdade. Colocamos o colchão na sala e fizemos um mini cinema. De repente, do nada, esse atribulado cai em cima do colchão. O André e Eloá correm para o banheiro e tranca o banheiro. A minha esposa corre para o quarto e tranca o quarto. E eu fiquei sozinho no fogo cruzado. Aí, como eu fui militar, Ivan, do 1º Regimento de Cavalarias e Guardas, eu fui usar minhas estratégias de soldado. Peguei a vassoura e fui jogar no abençoado, em rodo, e sandália e sapato, e eu abri a porta. Era só ele sair por esse caminho. Eu fechava a porta e estava resolvido. Só que ao invés dele sair por esse caminho, ele que estava nesse canto, ele resolve ir por esse caminho. E aqui é a cozinha. E eu estava desse lado, eu falei, pode passar, meu amigo. A casa é tua. E aí eu fui na cola dele. Não achei debaixo da cozinha, da geladeira, não achei debaixo do fogão, não achei debaixo de lugar nenhum. Isso depois de meia hora, minha esposa sai com a vassoura. E ela olha para mim e fala assim, que vergonha. Aí eu falei, deve ser vergonha deve estar falando do morcego, né? Porque não é comigo. Resultado, depois de 1h30, eu consegui matar o morcego. Atrás de um murinho, em cima de uma cadeira, consegui esmagar ele no balde. E matei o morcego. Sozinho. Sem ajuda de ninguém. E o André falou assim, papai, está tudo bem? Tudo bem, meu filho, aqui está no controle. Quando ele morreu, eu falei, André, agora é a tua vez. Pega o morcego com a pá e joga pela janela. Ele, eu não consigo, pai. Falei, Eloá, mostra como faz. Eloá, não consigo. Ele falou assim, eu não faço mais nada. Aí tive que pegar o morcego, jogar fora e resolver o problema. Pessoas têm medo de morcego, lagartixa, barata, rato, cobra. Existem várias fobias. Várias fobias. Existem fobias de medo de trovões, que é a astrofobia. Claustrofobia, medo de lugares apertados. Existe a brontofobia, medo de tempestade. Autofobia, medo de ficar sozinho. Gamofobia, medo de casamento. Demofobia, medo de multidões. Aracnofobia, medo de aranhas. Pluviofobia, medo de chuva. Ofidiofobia, medo de cobras. E em 2020 criou mais uma fobia, chamada coronofobia. Medo da Covid-19. Coronofobia, criado em 2020. Então existe fobias, isso é normal. Você pode ter medo disso tudo, isso é normal. Eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Então esse medo é normal. O medo, segundo a psicologia, ele é individual. O que traz medo para mim, não traz medo para você. O que traz medo para você, não traz medo para mim. Você pode ter medo de várias e várias coisas. Um outro tipo de medo que pode acontecer é quando algo acontece na sua vida e você fica com medo. Próxima figura, Jojo, por gentileza.
Esse negão bonito aí sou eu. Aqui eu estou bem. Isso aí já é depois que tinha passado tudo. 2017, 10 de maio, Hospital Regional do Gama. Pode tirar. Aí eu tive um princípio de infarto. Me deu uma dor muito forte no peito. Eu segurei aqui e não soltei mais. E aí eu tinha passado já por 3 hospitais. Aí eu já estava bem, já estava no Hospital do Gama. Me deram morfina. E eu estava mal. Uma dor. Ontem eu encontrei a senhorinha que me socorreu lá no meu trabalho. Encontrei com ela ontem. Falei, senhora, lembra daquele dia? Ela, lembro. E se você não tivesse ido para o hospital, já era. E aí, quando eu cheguei, me levaram para o box de emergência. Quando eu cheguei no box de emergência, minha filha com 11 meses de idade, meu filho com 6, botaram um monte de aparelhos. E o médico pegou, olhou o eletrocardiograma e fez assim, ó. Chamou 2 médicos e apontou assim, ó. Falou assim, me acompanhe. Já fui lá para o box de emergência. Liguei para minha esposa e falei assim, estou no box de emergência. E fiquei ali, até então estava tranquilo, mas eu comecei a ficar preocupado. Aí, o sem vergonha, desculpe a palavra, do Jeremias, me liga. Eu atendi o telefone. E o Jeremias falou assim, negão, já que tu vai morrer mesmo, já que tu não vai sair dessa, passa Eloá para mim, meu irmão. Deixa eu ficar com Eloá. Assina um documento e passa Eloá para mim. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu estava tranquilo. Aí comecei a chorar. Aí a minha esposa chegou e eu encontrei a minha esposa assim na gretinha da porta. E ela chorando. Aí o médico empurrou assim, pediu licença e empurrou. Aí eu falei, olha, já foi a despedida. Aí a mulher pega uma agulha na minha barriga. Eu falei, isso aqui é o tiro de misericórdia. Isso aqui é só para o camarada fechar o olho e já morrer tranquilo. E comecei a ficar com medo dessa situação. Porque minha filha era pequena, tinha várias situações, e eu fiquei com muito medo nesse dia. Nesse dia eu fiquei com medo. Pastor Heber, estava com medo de morrer? Nesse dia eu fiquei. Mas quando o rapaz apontou uma arma para a minha cabeça, na Santa Maria, para assaltar um celular, eu não fiquei com medo. Olha que coisa estranha. Tanto é que eu queria bater no rapaz e pegar a arma. E eu ouvi uma voz, entrega o celular, se a arma não cair, entrega o celular. Eu não fiquei com medo, só para os irmãos verem a situação. Em alguns momentos eu tenho medo, outros momentos não. Como é que um rapaz aponta a arma para mim e eu não fico com nem um pingo de medo? Aqui eu já fiquei com medo. E para chegar onde eu quero chegar, a última imagem, por gentileza, é essa aí. Ali é minha filha. Ela engoliu uma moeda de 50 centavos. A de 25 está ali embaixo, porque a minha esposa garante que foi de 25 centavos. Mas ela expeliu, evacuou a de 50 centavos. Se demorasse um pouquinho, vinha de R$1. Mas aí que o médico falou para mim, que ela ia ter que fazer uma endoscopia. Eu fiquei com medo. Vou transferir a sua filha, pode tirar, meu irmão. Vou transferir a sua filha para o hospital de base. E lá vão fazer um procedimento cirúrgico. E vão fazer uma endoscopia. Aí eu entrei no grupo, já pedi oração. Pastor Antônio do Piauí me ligou e falou, pastor Hebe, o Piauí inteiro aqui está orando. E os irmãos começaram a orar. E a médica falou assim, ó, em uma semana, se ela não expelir, nós vamos ter que fazer esse procedimento. Só que na minha cabeça era abrir a minha filha inteira, mas não, ali pela imagem, é só um procedimento ali, tira. E no último dia, do 7º dia, aos 45 minutos, a minha filha vai ao banheiro. E quando ela evacua, né, palavra, pastor Luiz? A moeda sai, e eu pude glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Se eu pegar o microfone e entregar para você, você vai falar assim, vários medos que você teve. Eu tive medo disso, pastor, uma noite. Um dia eu passei por isso, outro dia eu passei por aquilo. Agora isso é normal, irmãos. Isso é normal. O que é normal é o que muitos estão vivendo.
o pânico? É a síndrome do pânico. Porque a pessoa passa para o extremo, para o exagero. A pessoa está aqui e do nada começa a ter esta crise. E aí faz igual Elias, sai dali, vai para o medo, e vai para o deserto, e vai para a caverna. Eu estava dando uma estudada sobre a síndrome do pânico, e eu liguei até para o evangelista Joel, e falei: evangelista Joel, me passa o telefone da sua futura esposa, eu quero conversar com ela, porque ela trabalha nessa área também, para entender algumas coisas que eu estava com dúvida. E ela me explicou várias e várias e várias coisas. E ela me dizia que a síndrome do pânico, é muito complicado isso. Você não pode criticar quem tem esse tipo de problema. Elias fala: eu prefiro morrer, eu não sou menor do que os meus pais. Bom, se ele quer morrer, é só ir para Jezabel. Jezabel resolve o problema. Mas ele está numa crise, ele está numa situação muito complicada. Aí junta tudo, o estresse, a ansiedade, junta tudo. E tem pessoas que estão vivendo assim, e isso é muito terrível. É tão sério isso, que a colega do meu trabalho, esta semana, o marido subiu em cima do telhado da igreja e se jogou, quebrou o pé. E ela falou assim: ele está nesse estado de estresse, de ansiedade, está com esse problema. Eu fui tentar entender isso aqui um pouquinho. A pessoa, irmãos, está aqui tranquilo, e de repente começa a dar uma taquicardia, palpitação no coração, o coração dispara do nada, e fica disparando. Ele não fez nenhum exercício físico, mas está com o coração palpitando, dá uma tal de sudorese, começa a suar, pingar o suor, se ele não segurar ele cai, dá tontura. E eu fui anotando aqui: dor no peito, dor de barriga, dor no estômago, dificuldade de raciocínio, tremores nas mãos e nos pés. A pessoa passa por um estado de despersonalização. A pessoa fala: não sou eu, que lugar é esse? Estranheza de ambiente. Onde é que eu estou? Estou fazendo o quê? Por que eu estou assim? Irmão suando, coração palpitando, suadeira, tremendo, se não segurar cai, e fica com medo de tudo. E ela se isola, se tranca, não sai de casa, porque não pode entrar no carro, porque o carro vai quebrar, vai bater, e eu vou morrer. Não pode subir no elevador, vai cair o elevador, e eu vou morrer. Não pode subir numa escada, a escada vai cair, eu vou cair. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E tem muitas pessoas vivendo desse jeito. Mas eu digo nessa noite: há um Deus que está aqui essa noite, que pode te libertar e te entregar a grande vitória. Isso não é normal, irmãos. Se você chega na igreja com o seu carro, e você chega no hall da igreja e tem um leão, você tem que entrar em pânico mesmo. Você tem que entrar em pânico, tem que correr, entrar no carro e sair. Se você sobe aqui no púlpito e sai por aquela porta ali um tigre, você tem que sair correndo. Você vai encarar, você vai entrar em pânico. Mas tem situações que não é normal. Precisa de ajuda. E um tema colocado nessa noite, nesse congresso, não foi à toa. Deus quer te libertar e dizer para você: saia desse mal, porque eu sou um Deus todo-poderoso e tenho o poder de abençoar a sua vida. Pessoas que não saem de casa, pessoas que não saem para nada porque tem medo de tudo, medo de ficar no escuro, medo de acender a luz, medo de comer, medo de beber, medo de ir, medo de vir. Que situação terrível, que situação complicada. Não podemos viver assim. Nós servimos a um Deus poderoso, fiel, maravilhoso. Temos que repreender em nome de Jesus. Há muita gente que está me vendo na live que não consegue vir à igreja por medo. Meu irmão, se liberte nessa noite. Há um Deus que tem poder para te libertar, e grande é a vitória na sua vida. Irmãos, aí você vai para o deserto, aí você vai para a caverna. Está cansado, irmãos? Então vai dormir. Elias estava cansado. Elias estava cansado e Deus deixou ele dormir. Deu água, deu pão. Está cansado? Então deita, dorme.
E ele dormiu de novo. Está cansado? Dorme. Descansa. Está cansado, meu irmão? Está cansado? Está com medo de quê? Medo da família? Medo de não conseguir sustentar a sua família? Que medo é esse, meu irmão? Que medo é esse, meu irmão? Que deixa você na caverna, deixa você no deserto. Eu não vou conseguir sustentar minha família. Olha o preço do arroz, do açúcar, do óleo. Eu pago aluguel, eu faço isso, eu tenho medo. Eu tenho medo que vai acontecer com meu filho. Eu tenho medo que vai acontecer. Eu estou cansado, pastor, não aguento mais não. Eu estou igual a Elias. Senhor, me leva, Senhor, não aguento mais não. Irmãos, o nosso Deus é poderoso para poder te dar vitória e te abençoar no nome de Jesus. Ele falou aqui, ó, em Jeremias 31, 25: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Ele fala aqui em Mateus 11, 28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ele fala: é o Senhor, é o meu pastor. Aprendemos aqui um trimestre sobre isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isaías 40, 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E ele fala: quando se deitar, ao que está sem força, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não vai para a caverna não, meu irmão. Olha o que diz o Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55, 4 e 5. Salmo 55, 4 e 5. Olha só o que diz. Diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 55, 4 e 5. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Talvez você entrou aqui essa noite arrastado, porque quem tem a síndrome do pânico sente que está sendo esmagado por alguma coisa. É muito peso, é muita coisa envolvido. Talvez você entrou aqui cansado, e ele entrou na caverna, e o Senhor falou assim: o que você faz aí dentro, Elias? Sai da caverna. Deus olha para você essa noite e fala assim: o que você está fazendo aí dentro? Você que me assiste na live, o que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo aí dentro desse quarto? Sai desse quarto, venha para a igreja. Sai desse quarto e venha para a igreja. Sai desse quarto e venha para a igreja. Porque aqui é um Deus poderoso, fiel, maravilhoso, para te entregar a grande vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O que faz aí, Elias? O que faz aí, meu irmão? Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti.
Essa palavra eu estou preparando há muito tempo. E Deus falou comigo fortemente nesta palavra. Fortemente, irmãos. Cada vez que eu olhava para essa mensagem e revisava, Deus falava poderosamente ao meu coração. Eu não posso viver com medo de tudo. A hora que vou morrer, Deus vai me levar mesmo, não tem jeito não. Estou vivo aqui, não sei se eu vou estar vivo daqui a 1 hora, a 5 minutos. Quem garante que eu vou estar aqui no culto amanhã, no encerramento do congresso? Então para com esse medo. Eu vou morrer, vão me pegar, vão me matar, vão vir atrás de mim. Isso não é de Deus não, irmãos. Há um Deus poderoso. Falou: Elias, sai daqui, volta para lá, Elias. Sai da caverna, vai fazer a obra. E Deus está falando nessa noite: não é lugar para você a caverna. Não é lugar para você o deserto. Se você está aí dentro, você vai sair de dentro dela. Você vai comer, você vai beber. Se você vai dormir, dorme. Está cansado? Então dorme. Dorme. Deixa o medo de lado. Grande é a caminhada. Escolha viver pela fé, porque o justo vai viver pela fé. Quais são as pessoas que estão vivendo assim? Quais são as consequências do medo? É o meu tema. Começa com medinho de morcego, um medozinho no hospital, mas o negócio vai agravando. Aí já não é mais medo de rato, já não é mais medo de barata. Aí o negócio vai entrando em graus diferentes, até chegar na síndrome do pânico. Eu não consigo nem sair de casa, porque tudo vai ser contrário à minha existência. E aí eu entro na caverna e entro no deserto. Quais são as pessoas que estão vivendo assim? Você está aqui para Deus te curar. Pastor, eu não vou não. Pode esquecer isso aí. Vou não. Eu vou levantar e vou na frente, para todo mundo ver que eu estou com medo. Eu não vou não. Eu respeito sua decisão. Mas tem alguém que quer receber oração? Vem aqui à frente. E nós vamos orar. E Deus vai abençoar a sua vida. Quem está naquele medo extremo, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou viver amanhã? Será que vai acontecer? Será que eu vou comer amanhã? Tem alguém? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Nós vamos orar. Deus vai te dar a vitória. Isso é o primeiro passo. É o primeiro passo para você conseguir a sua vitória. É o primeiro passo para você se libertar disso. E Deus vai começar a te entregar a sua grande vitória. Quando um tema de um congresso é colocado, é porque existe um objetivo. Um objetivo. O pastor orou e o tema veio. Eu quero orar por você. Se tem saído do seu lugar, e nós vamos orar nessa noite. Se tem saído do seu lugar, e nós vamos clamar a Deus. Os pastores vão orar, e você vai sair daqui uma nova pessoa, cheio de fé. Vai sair daqui e vai para cá. Vai sair do medo e vai para a fé. Além dessa irmã, tem mais alguém? Saia do seu lugar e vem à frente. Não sinta vergonha não, irmãos. Isso aqui é a sua vitória. É Deus abençoando a sua vida. É Deus te dando a oportunidade de você viver uma nova vida, experimentar uma nova história. Que coloca esse medo, essa coisa terrível, não é Deus. Não é Deus. É o diabo. Mas Deus tem poder para te abençoar. Eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir não. Eu tenho tanto medo que eu não vou nem começar, não vou nem tentar, porque eu tenho muito medo. Tem alguém, meu irmão? Eu não posso demorar muito por causa do tempo. Então se tem, levante do seu lugar e venha à frente. E nós vamos orar por você. É a oportunidade que Deus está te dando. É a oportunidade que Deus está te dando. É a oportunidade que Deus está te dando. Você que está na live, se você está nesse estado, fique em pé, coloque a mão no seu coração
E amanhã venha para a igreja. E amanhã venha para o encerramento do congresso. E Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Bora, meu irmão, tem um pouco tempo aqui. Eu tenho um pouco tempo, meu tempo acabou já, inclusive. Saia do seu lugar e Deus vai abençoar a sua vida. Saia do seu lugar, Deus vai abençoar a sua vida. Eu tenho medo disso, pastor, não consigo sair disso. É uma situação terrível que acontece. E eu não consigo me livrar disso. Deus está aqui para abençoar a sua vida. Deus está aqui para transformar o teu coração. Deus está aqui para te dizer: eu estou contigo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O salmista disse: quando eu estiver com medo, eu em ti confiarei. Vou chamar só mais uma vez, irmãos. Vou chamar só mais uma vez. Você que está com medo, levante do seu lugar e venha à frente. Venha à frente, porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua história. Você vai sair desse congresso diferente. Você vai sair desse congresso diferente. Deus vai trocar lágrimas de tristeza por lágrimas de alegria. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. O nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. A igreja fica em pé em o nome do Senhor Jesus. A igreja fica em pé em nome do Senhor Jesus. Esses irmãos, por gentileza, um pouquinho mais à frente aqui, por gentileza. Um pouquinho mais à frente aqui, por gentileza. Oh Senhor nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que os pastores viessem aqui por gentileza. Cada pastor pega um irmão desse aqui em nome de Jesus. Vem os pastores por gentileza, me ajude aqui. Pega um irmão aqui e ore por ele. Repreenda esse medo em o nome de Jesus. Repreenda esse medo em nome de Jesus. Repreenda esse medo em nome de Jesus. A irmãzinha aqui está só. A pastora Adriana está ali. Aqui, vem aqui, irmã Cristina, pode vir. Pastora Claudentina, ajuda aqui, pastora. Oh, aleluia. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos esse medo. Nós repreendemos este medo. Repreendemos este medo em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Rebalabashuri canta na basuri anda na bas. Revionderanda na basuri clama na bas. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sou em nome de Jesus, em nome de Jesus. Do medo. Repreendemos todo o mal. Caia por terra este medo. 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 Eu não sou mais escravo. Em nome de Jesus. Caia por terra este medo. Rebalabashuri canta na basuri anda na bas. Revionderanda na basuri canta na basuri andas. Aleluia, Deus. Repreendemos todo mal. Repreendemos todo mal. Escolhido repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Chamou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De novo nasci. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O seu sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a tua obra, Senhor. Eu não sou mais escravo. Faça a tua obra, Deus. Do medo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu sou glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Em nome de Jesus. Eu sou em nome de Jesus.
de Deus. Repreendemos todo mal, repreendemos Eu todo não mal. sou mais Repreendemos todo escravo do medo. Saia medo em nome de Jesus. Saia medo em nome de Jesus. Saia medo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo. Revionderanda na bachuri canta na basurianas. Aleluia, Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faz a obra, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. Vire para a sua irmã e fala assim: fé ou medo? Viva pela fé, é bem melhor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor no nome de Jesus.